Olá, vamos iniciar então as nossas aulas e nessa primeira parte, nesse primeiro momento, é importante a gente entender o contexto, né, das virtudes, né? A gente nunca entra diretamente no assunto. Qualquer coisa que a gente for estudar, a gente sempre parte do mais geral para o mais particular, para que as coisas façam sentido na nossa cabeça, né? Então, falar sobre as virtudes é falar sobre uma área da filosofia que é a ética, tá certo? E a ética, ela pressupõe uma antropologia, né? Ou seja, o que é a ética? A ética é uma área dentro da filosofia que as pessoas às vezes pensam assim, né? A ética é pergunta o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é proibido, o que é obrigatório fazer, né? Tipo uma questão de regrinhas do que pode ou não pode ser feito. Não é isso. A grande pergunta da ética não é sobre regras, né? Sobre imperativos, vamos dizer assim. A grande questão da ética não é o que eu posso ou não posso fazer, mas o que eu preciso fazer para ser feliz. Essa é a grande questão, né? Então, a palavra ética, ela vem do grego, né? Com muita coisa que a gente vai ver. E no grego você tem duas palavras, né? Para designar o ethos, né? Então, na língua grega você tem... o grego é uma língua muito sonora, né? Então, muito melódica. Então, as vogais, algumas vogais, elas são... Você tem duas possibilidades de vogais, né? Vogais longas e vogais breves. No caso do ethos, nós temos duas palavras. O ethos como morada, como habitação, lar, casa. Embora exista uma palavra, né, só para casa, né, mas é mais no sentido de habitação mesmo. E nós temos uma outra palavra, começa com outro no grego, que significa costume. Daí vem o costume, daí vem o caráter, né? Então, o ethos, para os gregos, tem essas duas acepções, vamos dizer assim, né? Quando você junta o sentido de morada, de habitação, e o sentido de costume, de caráter, né? A ética, então, é a investigação, é a análise, é o estudo, não só teórico, mas também prático, da forma como o homem vive, do seu comportamento, que gera nele um modo de ser, que faz com que ele seja de uma forma ou de outra, e que vai interferir, né, o seu comportamento, o seu modo de ser, né, aquilo que ele vai carregar consigo em relação a si mesmo, vai interferir na sua vida como um todo, em quem ele vai se tornar, que tipo de vida ele vai viver. Então, a ética, a pergunta da ética, então, é qual é a forma de viver, o modo de viver que condiz com a minha natureza, tá certo? Então, antes da gente entender, né, como eu devo viver, né, porque essa foi a pergunta que o Sócrates fazia, uma das perguntas que ele fazia é quem é o homem, né, ou o que é o homem e, por conseguinte, como ele deve viver. Então, nós já falamos um pouco sobre isso na imersão, né, mas eu vou retomar aqui. Quem que é o homem, tá certo? A compreensão da qual eu parto aqui é a compreensão clássica. Estou falando aqui de Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, o Piper, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele com vocês. O homem, então, ele é um animal racional, certo? Ele não é só um animal, né? Ele não é só uma razão. Ele é um animal racional. Isso quer dizer que existe em nós esses dois elementos, esses dois princípios. O homem, ele é um composto de corpo e alma, tá certo? Não é como o Platão afirmava, né? O homem não é uma alma aprisionada num corpo, né? Em que tudo que fosse bom viesse da alma e tudo que fosse ruim, negativo, viesse do corpo. É uma visão dualista, é uma visão equivocada. Nós somos um composto de corpo e alma, tá certo? E a nossa natureza, que é uma natureza humana, porque possui uma alma, tá certo? E que é uma alma racional, nós possuímos
potências, né? Nós possuímos faculdades, nós possuímos elementos em nós que fazem com que a gente viva uma vida diferente de todos os outros seres que existem. O Aristóteles, ele falava, né, que existem 3 tipos de vida e, portanto, 3 tipos de alma. A alma, no sentido filosófico aqui, né, a alma no sentido aristotélico, é princípio vital, tá certo? Então, existem 3 formas de viver, portanto, 3 princípios vitais, né? A vida vegetativa, a vida animal e a vida racional. A alma vegetativa, né, que Aristóteles fala, né, que é própria dos vegetais, né, que é basicamente nascimento, crescimento, reprodução, que é uma reprodução muito peculiar, e basicamente a nutrição, né? Nasce, cresce e perpetua de alguma forma a espécie. O outro nível de vida é a vida animal, né? Que é a alma animal, que você tem nascimento, crescimento, reprodução, e você tem um movimento, você tem um deslocamento. Os vegetais, esse modo de vida, né? Você tem ali aquele ser, ele não se desloca para conseguir aquilo que ele precisa, né? Ele permanece fixo naquele mesmo local. E dali onde ele está, ele consegue a sua própria nutrição. Os animais não, eles precisam se deslocar para conseguir aquilo que eles precisam. Então você tem ali o elemento instinto, você tem o elemento movimento, deslocamento, você tem uma certa sensibilidade e um certo nível rudimentar de conhecimento, né, de percepção da realidade, como frio, calor, como perigo e benefício e assim por diante. Então os animais eles conseguem, né, pelo menos os animais mais, vamos dizer assim, mais evoluídos, conseguem perceber algo da realidade, mas não passam disso, né? E você tem um outro elemento, né, uma outra possibilidade de vida, que é a vida humana, que é a alma racional, né? E o superior, ele absorve o inferior, né? Então, o animal possui as faculdades vegetais e mais alguma coisa. A alma racional possui os mesmos princípios da vegetal e da animal e algo além, né? Que é também a nutrição, também a reprodução, né? Também o movimento, só que você não tem somente um instinto, você tem ali o elemento eleição, o elemento escolha, o elemento deliberação. Então, a alma racional é aquela que é capaz de conhecer a realidade, de escolher o que vai abraçar, de escolher aquilo que vai, né, rejeitar também, abrir mão, né? Então, nós estamos falando de seres livres. Não faz sentido falar de virtudes, não faz sentido falar de ética se não existe liberdade, né? Então, nós já vimos na imersão uma aula sobre liberdade, né? Então, se não viu essa aula ainda, para tudo, vai assistir a aula, porque ela explica, né, o motivo pelo qual faz sentido falar em ética só nos seres humanos, não faz sentido falar em ética em relação a todos os outros seres, tá certo? Embora alguns queiram aí falar de uma ética dos animais, não faz o menor sentido, né? Porque não tem o elemento escolha. Então, isso é um ponto, tá certo? Então, nós possuímos como é que o ser humano funciona, né? O que tem na nossa natureza, como é que a gente é. Nós temos uma inclinação, tá certo? Uma atração aos bens sensíveis, aos bens imediatos, concretos, que é o nosso apetite concupiscível, certo? Nós temos também uma inclinação a bens mais árduos, vamos dizer assim, né? Mais elevados, não tão sensíveis, não tão imediatos, que é o nosso apetite irascível, tá certo? Só que existe em nós uma inclinação ao bem enquanto bem.
né, que é o nosso apetite racional, que é a vontade, que ela busca o bem enquanto bem, que é o bem apontado pela razão. E nós temos a razão, né, que é aquela que nos governa, vamos dizer assim, e que ela busca a verdade, ela busca o conhecimento. E porque a razão ela é própria da alma humana, que ela é imaterial, que ela é espiritual, nós somos capazes de fazer abstrações. O conhecimento humano, ele vai para além do conhecimento sensível. Nós podemos refletir, raciocinar, emitir juízos e assim por diante, porque a nossa alma imaterial, ela é capaz de abstrair as coisas, né? Então, isso tudo faz com que nós sejamos livres, com que nós possamos escolher as coisas, né? Como nós já vimos na aula sobre liberdade, né? Estou retomando alguns aspectos da aula sobre a liberdade, para entender o seguinte, né? Que é onde eu quero chegar. Essa é a natureza humana, tá certo? E tem um dado, que é um dado que o Aristóteles captou muito bem, que é o dado da teleologia. O telos, em grego, significa finalidade, fim, meta, alvo, objetivo. E o Aristóteles ele percebeu que todas as coisas tendem ao seu objetivo, tendem ao seu bem próprio. Tá certo? Que todas as coisas são inclinadas ao bem, ao seu bem, à sua própria perfeição. E o bem de cada coisa, como eu acabei de dizer, é a sua própria perfeição. Só que todas as coisas são inclinadas ao bem pela sua própria natureza. Né? Não é um processo refletido dos elementos da natureza. No caso do ser humano, nós também somos inclinados por natureza ao bem. Nós somos inclinados por natureza à nossa própria perfeição. Agora, nós, pelo fato de sermos inteligentes, nós fazemos isso de modo racional, tá certo? E nós podemos escolher, primeiro compreender o que é esse bem e eleger os meios que vão nos aproximar ou nos afastar desse bem. E se todas as coisas tendem à sua própria perfeição, à sua própria realização, qual é o nome dessa realização? No caso do ser humano, o nome dessa realização, o nome dessa perfeição, os gregos chamavam de eudaimonia. O termo eudaimonia é traduzido pelo conceito que mais se aproxima, que é o conceito de felicidade. Tá certo? Todos os homens buscam a felicidade. Isso é inegável, né? Que todos queiram a felicidade, eu acho que não há dúvidas em relação a isso. A dúvida surge no segundo momento, que é, ok, tudo que eu faço em vista da felicidade. Tudo que eu rejeito porque eu vejo nisso um obstáculo à felicidade. Certo? Agora, o que é essa felicidade? Tá certo? Com qual conteúdo eu preencho a concepção de felicidade? Tá certo? E qual é o caminho que eu devo percorrer para chegar até ela? Então, existem diversas compreensões de felicidade, diversos caminhos que cada um pode percorrer e que cabe a nós investigar, né, junto com Aristóteles, se esses caminhos, se esses elementos vão de fato conduzir ou não à felicidade. Isso para que a gente entenda o lugar das virtudes na vida humana e a relação das virtudes com a felicidade. Então, é sobre isso que eu quero falar, que eu estou falando, na verdade, com vocês nesse primeiro momento, que nós somos inclinados ao nosso bem, nós somos inclinados, nós somos atraídos à nossa perfeição. A nossa perfeição, ela é chamada de felicidade, tá certo? Eu preciso saber o que eu preciso fazer, ser e possuir para que eu atinja o meu objetivo.
Então, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre as possíveis visões de felicidade, onde é possível procurar e encontrar a felicidade e ver se existe alguma relação desses elementos com a virtude. Tá bom? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula para falar sobre as visões sobre a felicidade e depois entrarmos propriamente na questão das virtudes. Muito obrigada, fica por aqui e até a próxima.